Graças, paz, abençoados. Amém. Glórias ao Eterno, ao Cristo vivo, ressuscitado, ao vencedor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda perfeição, toda sabedoria a Cristo, ao Deus de toda eternidade. É tão verdade que a Bíblia diz que de geração a geração ele foi, é e sempre será Deus bendito e soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Sou seu amigo aqui de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, direto de Cabedelo. Assim Deus, em sua sabedoria, querendo para todo o Brasil e outros, quem sabe, né? Alguns países lá fora, mas assim está na vontade soberana do Eterno. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por sua inscrição, né, aqui neste canal. Graças a Deus, já alcançamos o nosso objetivo, 1000 inscritos. Minha esposa vem aqui fazer, a irmã Luciana, fazer os agradecimentos a todos e a todas os irmãos e as irmãs que se inscreveram neste canal, que nos acompanham, certo? Para a glória do Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, eu quero também fazer aqui a minha consideração, né, a minha gratidão ao amado pastor reverendo de Minas Gerais, do canal Voz das Nações em Graça. Pastor, meu agradecimento, receba o nosso abraço, a nossa gratidão, né, e o Senhor de toda glória possa estar lhe retribuindo de maneira poderosa. Canal Voz das Nações em Graça, aí de Minas Gerais. Esqueci o nome da cidadezinha, mas eu vou, no próximo vídeo, eu vou falar para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a todos, bem-vindos. Vamos manejar aqui a Bíblia, certo? E o tema é aquele, né? Apocalipse, as revelações que não te contaram nas escolinhas dominicais, sabatinais, nem no Salão do Rei e nem no catolicismo romano. Não te contaram, eu garanto a você que não te contaram. Acompanhe aí os vídeos que eu já postei sobre o Apocalipse, que você vai dizer, irmão Van, é verdade. Eu nunca vi isso, não. Esses assuntos aqui, não, para mim é estranho, não parece até uma heresia, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Será que João falou heresia? Será que Jesus foi um herege? Paulo, Pedro, Tiago foram hereges por revelar a verdade? E judeus, mestres judaicos e pastores não aceitam e interpretam de maneira sua, né, para dar ocasião às suas doutrinas, seus pontos de vista, seus pensamentos e venderem livros, ok? Mas vamos aqui. A questão é, por que nós devemos acreditar? Esta é a pergunta, este é o tema. Por que nós devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu, que já houve a grande tribulação, que Jesus já voltou, e o Apocalipse é um livro velho, vencido, histórico. Por que devemos acreditar nisso? Certo? Por que devemos acreditar que tudo do Apocalipse já aconteceu e Jesus já voltou? São 3 motivos fortes, irrefutáveis. Garanto a você que esses motivos que eu vou citar aqui são fortes e irrefutáveis. Vamos lá? Então, entendeu a pergunta?
por que eu devo crer, por que você deve acreditar, por que nós devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu. São 3 motivos que eu vou revelar para você. Primeiro, o Apocalipse não foi escrito para nós e nem para a nossa época. O Apocalipse, repito, não foi escrito para a igreja atual, ou seja, para a igreja do século 21. Não foi escrito para nós. O Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século, da primeira era, né? Os irmãos que se localizavam na região da Ásia Menor do primeiro século. Essa é a primeira observação que você deve prestar atenção para não ser mais enganado nas escolinhas dominicais, sabatinais, nem salão do reino e nem no catolicismo romano. Então, o primeiro motivo, deixar bem claro isso aqui, o primeiro motivo que nós devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu é que não foi escrito, João do Apocalipse, não escreveu para os nossos dias. O Apocalipse não foi para os nossos dias, o Apocalipse foi escrito para a igreja que se localizava na região da Ásia Menor do primeiro século. Capítulo 1, versículo 4. Presta bem atenção e veja o endereço desta igreja aqui. Olha só. Eu, João, escrevo às 7 igrejas, né? As 7 igrejas na província da Ásia. O Apocalipse foi escrito para estas igrejas, para estes irmãos, para esta época. Por isso que nós devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu. Ou seja, quando eu falo Apocalipse, estou falando dos acontecimentos. O Apocalipse é um livro vencido histórico. Então, João, presta bem atenção, está escrito aqui, está estampado. João não escreveu para nós. João não se relacionou para a igreja do século 21. João não pensou nos pastores do século 21. João escreveu para a igreja da Ásia, da província da Ásia Menor. Ok? Graça e paz a vocês da Ásia, a vocês não pastores, não a vocês do século 21, mas a vocês da Ásia Menor do primeiro século, né, da parte daquele que era, do que veio em 70, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pronto. Então, o primeiro motivo que o irmão Van, né, passou a acreditar, que me convenceu, né, que Jesus já veio e que tudo do Apocalipse já aconteceu, foi que João escreveu para a igreja do primeiro século. Quem deveria receber as revelações do Apocalipse foi esta igreja aqui, estes irmãos, estas igrejas. Bom, para melhorar, então você já tá vendo aqui, escrevo, ou seja, a escrita foi para a igreja da Ásia Menor, ou seja, os irmãos do primeiro século. E eu tenho mais, antes do ano 70. Agora, versículo 11. Versículo 11. Por que nós devemos acreditar que o Apocalipse, que tudo do Apocalipse já aconteceu? A resposta é, João não escreveu para nós. João não pensou nos pastores do século 21. João escreveu para os seus irmãos contemporâneos do primeiro século. Veja, outro versículo que vai confirmar isto que eu estou dizendo. E a voz dizia, escreve no livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso. Esses irmãos receberam o Apocalipse. Esmirna receberam o Apocalipse. Pérgamo receberam o Apocalipse. Tiatira recebeu o Apocalipse. Sardes, esses irmãos receberam.
Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, todos esses irmãos aqui do primeiro século receberam o livro do Apocalipse e eles se prepararam para os acontecimentos. Então, fica claro que devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu, a grande tribulação, o princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento total, completo do reino de Deus, reino espiritual, já aconteceu, porque tudo que foi revelado no Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século. Tranquilidade, beleza. Segunda coisa, porque devemos acreditar que o Apocalipse já aconteceu. A segunda coisa, porque as coisas que iriam acontecer seriam breve. Olha só, se João escreve para esta igreja aqui, do primeiro século, que ele se preparasse, certo? João estava no ano 69, no início do ano 70. Escreve para esses irmãos contemporâneos dele. E diz a esses irmãos aqui, ó, João diz a esses irmãos, capítulo 1, versículo de número 3. Ele diz, versículo de número 1, olha só, ele diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos do Apocalipse que ocorrerão em breve. Então, breve para eles. Breve aqui é um termo grego enguis, aqui breve, enguis, está no vídeo anterior, que significa logo, depressa, rápido, sem demora. Por quê? Porque eles estavam vivenciando a grande tribulação. Então, o segundo motivo que nós devemos crer que o Apocalipse é um livro vencido, velho, que tudo já aconteceu, os acontecimentos, é que seria breve. Por que breve? Por causa do ano 69, ano 70, quando foi escrito, para os irmãos do primeiro século. Então, breve não pode ser para nós, certo? Seria um absurdo, uma ignorância, né? Um erro fatal dizer que este breve duraria 2000 anos. Breve para eles do primeiro século. Terceiro motivo irrefutável, porque nós devemos crer que o Apocalipse já aconteceu. É que o tempo estava próximo, muito próximo. Aqui, breve, os acontecimentos. E o tempo de 69, que era o ano do primeiro século, escrito para os irmãos contemporâneos de João, na Ásia Menor, e o tempo dos acontecimentos estava muito, muito próximo. Versículo 3, que diz, ó, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Tempo está próximo. Então, o terceiro motivo irrefutável que devemos crer que o Apocalipse já aconteceu, tudo, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus, que significa, no Apocalipse capítulo 21, novo céu e nova terra, é que o tempo para eles e não para nós, outro erro grotesco, outro erro cruel, outro erro da religião evangélica e as suas aliadas, certo? Um erro fatal é dizer que o tempo do Apocalipse está próximo para nós. Então, estava próximo para eles. O Apocalipse, você lembra, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 11, diz que esta carta do Apocalipse teve um endereço, foi endereçada aos irmãos do primeiro século, da primeira era cristã, ou seja, antes da queda do templo. Então, aqui está, certo? 3 motivos, né,
para crermos que o Apocalipse já aconteceu. O primeiro, a carta não tem direção nenhuma para os dias de hoje, para nós. Esqueça isso. Foi direcionada aos irmãos do primeiro século. Segundo, porque o tempo, porque tudo estava breve para acontecer tudo, certo? Aqui, ó. E segundo, o tempo dos acontecimentos estava próximo para eles. Próximo para eles. Agora, só para você ter uma ideia, preste atenção o que a história diz, o que aconteceu, né, no Apocalipse, certo? Para esses irmãos aqui do primeiro século. Em 30 de agosto do ano 70, presta bem, por isso o tempo estava próximo do ano 70, próximo da queda do templo de Jerusalém e próximo da vinda do Filho do Homem para eles, para os irmãos contemporâneos de João. Então, em 30 de agosto do ano 70 do primeiro século, cerca de 60 mil soldados romanos e aliados, sob o comando do general Tito, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. No dia 8 de setembro do ano 70, ou seja, um ano depois, as tropas romanas entraram na cidade de Jerusalém, incendiaram o templo de Jerusalém, tocaram fogo na cidade e os judeus foram levados como escravos para as demais nações. E o detalhe aqui, ó, mais de 1.200.000 pessoas, entre eles, na maioria, judeus, morreram. Foi, certo? Então, isso está no livro de Flávio Joséfo. Se você não tem, é bom você ter para acompanhar na história. Beleza? Tranquilidade? Outra coisa aqui importante, outro detalhe importante. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, quando diz aqui, ó, o tempo está próximo, roga Kairos em guis. Aí diz aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, bem-aventurado aqui, ó, feliz, ou seja, bem-aventurado na sua tradução, aquele que lê as palavras desta profecia, felizes ou bem-aventurados são aqueles que ouvem a mensagem e obedecem ao que ela está escrito, pois o tempo está próximo. Então aqui, ó, bem-aventurado ou feliz, certo? Esta palavra bem-aventurado, João usa um adjetivo, presta bem atenção aqui nesse detalhe. São detalhes que você não ouve, né? Não é ensinado nas escolinhas dominicais. Então, João usa aqui um adjetivo, makarios, que é uma palavra, um termo grego, para feliz, bendito, no sentido de recebedor privilegiado. Ou seja, eles do ano 70, a igreja do primeiro século, foram privilegiadas, foram recebedoras, certo? Das revelações do Apocalipse. Então, quando ele diz aqui feliz ou bem-aventurado, certo? Bendito, no sentido de recebedor privilegiado, ou seja, João se dirige aos irmãos contemporâneos seus do primeiro século, da primeira era, da Ásia, como privilegiados, benditos por estarem recebendo o favor divino através das revelações da profecia deste livro. Bem-aventurado aquele que recebeu, aquele que ouviu e aquele que obedeceu. Esta palavra aqui, este livro, é um livro histórico. Tanto é o livro como os acontecimentos ficaram na história e aconteceram tudo no ano 70. Beleza? Tranquilidade? Então, o favor divino através da profecia deste livro. Repare o término do raciocínio de João no final do versículo aqui, ó. Rogar Kairos, né?
em guis, ou seja, o tempo está próximo. Ou seja, o tempo está, não. É erro de qualquer pastor, de qualquer teólogo, de qualquer doutor, seja ele doutorado, pós-doutorado, PhD, quando ele diz o tempo está próximo. Não, o tempo estava próximo para eles e não para nós, porque esse está não existe mais nos dias de hoje. Hoje o tempo não está mais próximo. Hoje já lemos como um livro histórico, como uma história. O tempo para eles estava próximo e chegou no ano 70. Tranquilidade, amém? Então, esses três motivos, repito, esses três motivos nos leva a entender que o Apocalipse, que tudo do Apocalipse já aconteceu. Vou só repetir. O primeiro motivo, a carta do Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século. Irmão, se você entender isto, é inegável. É irrefutável. Está aqui, ó, a voz escreve. Escreve para quem? No livro. Escreve para quem? Tudo que você vê e enviou às igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Apocalipse foi escrito para esses irmãos aqui do primeiro século. Eles iriam passar por todo o Apocalipse, todos os acontecimentos, tudo que foi revelado foi para essas igrejas, para esses irmãos do primeiro século. E o segundo motivo foi que seria breve, tudo aconteceria brevemente. Aqui, ó, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diz, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Breve para eles. Ou seja, os acontecimentos que ocorrerão no futuro, não dá, né, doutor? Não dá para forçar a barra aqui, está no livro passado. Então, os acontecimentos que ocorreram brevemente para eles no ano 70. E o terceiro e último motivo que nós devemos acreditar, que você deve acreditar, que o Apocalipse já aconteceu e é um livro histórico, né, que tudo aqui já aconteceu e Jesus já voltou, é que o tempo para eles para esta igreja aqui, estava muito, muito próximo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo para eles estava próximo. Próximo aqui, em guis, é uma palavra grega para dizer que estava muito, que seria rápido, sem demora, não iria demorar coisíssima nenhuma, como diz a igreja evangélica, os doutores, né? Querem os doutores da lei, que isso aqui vai demorar mais 1000 anos, 2000. Próximo, doutor, seja sincero, aonde é que tem na nossa linguagem? Nem se você for para o grego, vai se atrapalhar. Na linguagem portuguesa, próximo, quanto tempo? 1000 anos? 2000 anos ou questão de meses? Fica aqui mais essa reflexão de que o Apocalipse é um livro vencido, todas as coisas já aconteceram, a grande tribulação, Jesus disse, nunca houve, nunca haverá, a vinda do Filho do Homem, aconteceu tudo isso nesta data aqui, no ano 70. O estabelecimento do reino espiritual de Cristo Jesus, e já estamos sim no novo céu e na nova terra. A paz do Eterno, deixa o like, abençoado aí, e se inscreva no canal Metanoia da Graça, e até o próximo estudo, assim Deus querendo, dentro das revelações do Apocalipse que não te contaram nas escolinhas dominicais. Paz do Deus eterno.